O coração do rei, a ascensão e queda de Salomão. Introdução. Uma coroa, um coração e o eco de nossas escolhas. Existem nomes que ecoam pela eternidade, envoltos em uma aura de mito e assombro. O nome Salomão é um deles. Para muitos, ele é a personificação da sabedoria. Para outros, o símbolo máximo da riqueza e do poder. Há ainda os que o veem como um conto de advertência, um exemplo trágico de como a glória pode se transformar em pó. Mas quem foi, de fato, o homem por trás do trono de marfim e ouro? O que se passa no coração do jovem rei que, em um ato de humildade divina, pediu sabedoria em vez de riquezas? Como o arquiteto do templo sagrado de Deus se tornou o construtor de altares para ídolos pagãos? Este não é apenas um livro sobre história, é um mergulho na alma de um dos personagens mais complexos e fascinantes da Bíblia. A jornada de Salomão é um espelho para a nossa própria vida. Suas lutas com o poder, o amor, a ambição e a espiritualidade são as mesmas que enfrentamos hoje, ainda que em escalas diferentes. Suas vitórias nos inspiram e seus fracassos nos advertem. Por que Salomão importa hoje? Em um mundo onde a sabedoria é frequentemente confundida com inteligência, onde o sucesso é medido em acúmulo de bens e onde a fidelidade é negociável, a história de Salomão nos oferece uma reflexão profunda. Ele tinha tudo: sabedoria divina, riqueza incomparável, poder absoluto, admiração mundial. E ainda assim, terminou sua vida escrevendo sobre a vaidade de tudo isso. Sua queda não foi dramática ou violenta. Foi silenciosa, gradual, uma série de pequenas concessões que juntas fraturaram um reino e uma alma. É uma lição que ressoa especialmente em nossa era de tentações sutis e distrações infinitas. Vou contar a história da ascensão à queda. São 3 capítulos, uma história envolvente. Então inscreva-se, ative o sininho para receber o 2º e 3º capítulos completos. Preste atenção, uma história de vida do rei Salomão das Escrituras da Bíblia Sagrada. Capítulo 1. A Ascensão. O peso da coroa e o dom da sabedoria. Contexto histórico. Por volta de 970 a.C., Jerusalém, Reino Unido de Israel. O ar no palácio de Jerusalém estava mais pesado que o ouro dos tesouros de Davi. O rei, o grande leão de Judá, era agora uma sombra frágil em seus aposentos, seu corpo curvado pelo peso dos anos e das batalhas. E onde um rei enfraquece, as ambições florescem como ervas daninhas na fenda de uma muralha. Adonias, o filho que vinha depois de Absalão em formosura e arrogância, não esperou pela morte do pai. Ele se moveu nas sombras, tecendo uma teia de alianças com figuras poderosas que se sentiam esquecidas. Joabe, o general implacável cujas mãos haviam garantido o reino, e Abiatar, o sacerdote que um dia dividiu o exílio com Davi. Eles se reuniram em segredo, sacrificaram ovelhas e bois e brindaram ao novo rei. O grito, "Viva o rei Adonias!", ecoou a poucos vales da cidade, um trovão distante anunciando uma tempestade sobre a casa de Davi. A conspiração de Adonias. A notícia chegou aos ouvidos de Batseba não como um trovão, mas como o sibilar de uma serpente. Ela, que um dia fora a paixão e o maior pecado do rei, era agora a mãe do herdeiro prometido, Salomão. Ela sabia o que a ascensão de Adonias significava, a morte certa para ela e seu filho. Com o coração martelando contra as costelas, ela procurou o profeta Natã, o homem que não temeu expor o pecado de Davi com uma parábola cortante. Juntos, traçaram um plano desesperado. Batseba entrou nos aposentos de Davi. O cheiro de mirra e velhice pairava no ar. Ela se prostrou, a face no chão frio. "Meu senhor, o rei." Sua voz era um fio de seda, mas carregada de urgência. "Você não jurou a esta sua serva que Salomão, meu filho, reinaria em seu lugar?"
Por que então Adonias age como rei? Enquanto ela falava, Natã entrou como combinado, parecendo surpreso. Ele se curvou e reforçou a pergunta, pintando um quadro vívido da conspiração. A mente de Davi, turva pela idade, clareou com a chama de sua antiga autoridade. A traição de Adonias e Joabe o feriu. Ele ergueu a cabeça, os olhos buscando os de Batseba. Assim como o Senhor vive, declarou ele, a voz mais firme do que esteve em meses. O que eu jurei pelo Deus de Israel, eu o cumprirei hoje. Salomão será rei. Referência bíblica. 1 Reis 1, 5, 30. Seu trono conquistado. A ordem foi dada. Salomão, um jovem cuja experiência se resumia mais aos livros e à poesia do que às conspirações de poder, foi subitamente arrancado de sua relativa paz. Colocaram-no sobre a mula pessoal de Davi, um símbolo inconfundível de sucessão, e o levaram à fonte de Giom. O som da trombeta do sacerdote Zadok rasgou o ar tenso de Jerusalém. O povo, confuso pela festa de Adonias, agora ouvia um novo decreto. Viva o rei Salomão! Eles gritaram, e a terra tremeu com a celebração. O som da alegria do povo chegou à festa de Adonias como um eco fúnebre. O banquete silenciou. Joabe, o velho guerreiro, reconheceu o som da trombeta do palácio. O medo gelado tomou o lugar do vinho quente. Em minutos, a conspiração se desfez. Adonias, temendo por sua vida, correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar, o último refúgio de um homem condenado. Salomão, agora sentado no trono de seu pai, enfrentava seu primeiro teste, não com uma espada, mas com uma palavra. Se ele for um homem de bem, disse o novo rei, sua voz calma ecoando na sala do trono, nenhum fio de seu cabelo cairá, mas se houver maldade nele, morrerá. Adonias foi poupado por hora. O peso da coroa. A tempestade havia passado, mas Salomão sentia o peso da coroa como uma montanha sobre seus ombros. Como poderia ele, tão jovem, governar um povo tão complexo, um reino forjado em sangue e promessas? Foi nesse estado de profunda ansiedade e humildade que ele foi a Gibeão, o lugar do grande altar. Ali, ele ofereceu 1000 holocaustos, um sacrifício extravagante, um grito de seu coração a Deus. E naquela noite, o divino tocou o temporal. O sonho de Gibeão. Em um sonho, o Senhor apareceu a ele. A voz não era de trovão, mas de clareza infinita, preenchendo a mente de Salomão. Peça o que quiser que eu lhe dê. Salomão sentiu a imensidão da oferta. Riqueza, uma vida longa, a morte de seus inimigos. As tentações do poder desfilaram diante dele, mas a lembrança do medo, da incerteza, do peso esmagador do governo falou mais alto. Senhor, meu Deus, ele respondeu no sonho, sua alma exposta. Tu fizeste teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei como governar. Dá-me, pois, um coração sábio para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. A resposta de Deus veio como um bálsamo. Porque você pediu isso, e não para si uma vida longa, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração tão sábio e compreensivo que nunca houve ninguém como você antes, nem haverá depois. E também lhe darei o que você não pediu, riquezas e honra. Referência bíblica, 1 Reis 3, 5, 13. Salomão acordou, o coração ainda pulsando com a vibração do sonho. Ele voltou para Jerusalém, não mais apenas como o filho de Davi, mas como o escolhido de Deus, e não demorou para que sua nova sabedoria fosse posta à prova. O julgamento das duas mães. 2 mulheres, prostitutas, foram levadas à sua presença. Elas moravam na mesma casa e ambas tiveram filhos. Um dos bebês morreu durante a noite.
Agora, as duas reivindicavam o bebê vivo. Elas gritavam, se acusavam, suas palavras eram uma teia de desespero e mentiras. A corte observava em silêncio. Como um rei poderia saber a verdade? Não havia testemunhas. Salomão ouviu tudo. Então, um silêncio pesado caiu sobre o salão quando ele deu sua ordem, a voz calma e afiada como o fio de uma lâmina. Tragam-me uma espada. Um guarda obedeceu, a confusão em seu rosto. Dividam a criança viva em duas, disse o rei, e deem metade a uma e metade a outra. Um suspiro de horror percorreu a corte. A mulher cujo filho havia morrido concordou. Que não seja nem meu, nem seu. Dividam-no. Seu rosto era uma máscara de inveja amarga. Mas a outra mulher gritou, as entranhas se movendo de amor por seu filho, o rosto banhado em lágrimas. Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo. Não o matem, por favor, não o matem. O olhar de Salomão pousou sobre ela, penetrante e cheio de uma sabedoria que parecia antiga. Ele ergueu a mão. Entreguem o menino vivo a esta mulher, declarou ele, a voz ressoando com autoridade divina. Não o matem, ela é a mãe. Naquele dia, todo o Israel ouviu o julgamento e temeu o rei, porque viram nele não apenas o poder herdado de um pai, mas a sabedoria concedida por Deus. A coroa, antes um peso esmagador, começava a se assentar. A era de Salomão havia de fato começado. Agora deixa o seu joinha, se inscreva e ative o sininho para receber o capítulo 2, a glória. Compartilhe essa história que um dia foi vivida e escrita nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos que chegaram aqui. Amém.